de alguma forma, a gente... Até a maneira como a gente chama, né? A gente fica o tempo todo se educando para não falar que uma emoção é ruim, uma emoção é boa, porque nenhuma emoção ela é ruim e nenhuma emoção ela é boa, né? Por si só. Uhum. Mas existem emoções que são agradáveis de sentir e existem emoções que são desagradáveis de sentir. Mas a gente não aprende, né? Assim, as emoções que são gostosas de sentir, a gente, né, assim, a gente dá uma boa-vinda às emoções e a gente permite que elas façam morada e a gente abre espaço para elas existirem, mas a gente não aprende a lidar com as emoções que são desagradáveis. Ninguém ensina a gente muito bem o que fazer quando a tristeza aparece, né, quando a raiva surge, né, quando a vergonha, né, a ansiedade, a culpa. A gente não. Isso não é ensinado. Né? Em algum momento do filme, até eu sei que tem várias cenas em que isso fica bem identificado, né? As Sim. emoções gostosas a gente abre espaço, e aí tá tudo bem, né? Elas entrarem. A gente até quer experimentar mais. Mas as emoções que são difíceis de experimentar, a gente não quer pensar sobre elas, a gente não quer sentir. Existe uma dificuldade muito grande, acho que não só de abrir espaço para aquela emoção entrar e a gente experimentar um pouquinho daquilo, mas uma dificuldade até da gente compreender aquela experiência, de nomear, porque as emoções elas são muito complexas, né? No filme, as emoções elas ainda são muito, né? Tem a tristeza, tem a alegria, tem a raiva, as emoções ainda são muito básicas, mas a gente experimenta uma gama, né, de emoções e emoções que são muito complexas, né? E no filme, assim, falando das emoções complexas, né? Nesse filme começa a aparecer algumas coisas que demonstram isso. Né? Então tem certos momentos ali do filme que a alegria chora, a alegria se sente frustrada, a alegria sente raiva, a ansiedade, a inveja ali estão sempre juntinhas, então dá para perceber que elas têm aparecem juntas, sabe? Tem uma Uma conexão, afinidade, né? Assim, uma tem uma afinidade afinidade. e quando elas estão juntas, alguma outra emoção complexa surge da misturinha Uhum. dela. Uhum. Então acho interessante assim a gente porque as pessoas realmente não sabem disso, né? Assim, como que eu, sei lá, amo essa pessoa e tô com raiva dela, né? Ou como tá acontecendo essa coisa tão boa comigo e eu tô me sentindo triste. Então, essa dualidade ali, né? Que as pessoas também não conseguem aceitar e fica muito mais difícil também experimentar as emoções quando a gente não aceita que elas estão ali, né? Uhum, uhum. Tem isso que você falou, né, das emoções serem complexas e que nada a alegria nunca vem só a alegria, né, assim, a alegria, as nossas memórias, as nossas vivências, né, todas as nossas experiências. Se a gente for pegar todas as nossas memórias, né, as memórias gostosas não tem só sensações agradáveis, tem também Uhum. algumas sensações e emoções que também são desagradáveis de sentir. Né? Então, assim, acaba também se tornando muito difícil, né? Os pacientes trazem isso para a gente, que eu quero experimentar as sensações confortáveis, mas a sensação, a emoção, por si só, ela não é, né, somente confortável, ela carrega e arrasta um monte de outras emoções que se torna a experiência emocional mais complexa. E embora a gente fique ligando para poder não pensar ou não sentir em coisas que causam desconforto, não tem como viver uma vida e experimentar a vida, ter vivências, sem experimentar o desconforto emocional. Porque até no conforto emocional, até nas situações, nas experiências que são, né, que talvez as emoções gostosas prevaleçam, tem necessariamente a experimentação de alguma coisa que pode ser, em algum momento, desconfortável, né? Não existe uma Sim. coisa que seja só alegre, né? Em algum momento aquela lembrança, ela também carrega, né, aquela história, aquela experiência, ela também carrega uma emoção, uma sensação que é desconfortável. Sim, sim. E quando você estava falando, assim, eu fiquei pensando em como impacta, né, na vida das pessoas isso. Porque, querendo ou não, como a gente falou lá no iniciozinho, cada emoção tem uma função, né? As emoções funcionam como guia para a nossa vida, né? Claro, muitas vezes, né, elas vão estar ali condizentes com a forma que a gente está enxergando a situação, e pode ser que a forma que a gente esteja enxergando não está funcional e realista, mas até isso, né? Até quando ela não está, quando a gente interpreta de forma disfuncional uma situação e a emoção aparece, se a gente não olha para essa emoção, se a gente não percebe essa emoção, para até compreender que a gente está olhando a situação de uma forma disfuncional,
a gente sai perdendo, vamos dizer, em muitos momentos, né? Não vou dizer todos, porque tem situações que às vezes pode ser funcional e dependendo do contexto, né? A gente evitar uma emoção, a gente não entrar em contato, mas de forma geral, né? Acho que a maioria das situações não são essas, né? Assim, tem contextos que pode ser que façam sentido, mas não é a maioria, né? Uhum. É isso que você falou, eu entendi, assim, até pra gente chegar, né, à conclusão de que se alguma coisa faz sentido ou não, eu preciso experimentar aquela emoção, né, é evolutivo, né, assim, a gente não consegue fugir disso, né, quando alguém traz essa demanda, né, eu queria não experimentar, eu queria não sentir, no momento em que você não sente a emoção, é o momento que você tá morto, né, eu não gostaria que você estivesse morto, eu gostaria que você estivesse muito vivo, né, porque viver a vida é isso, é experimentar emoções, né, e sensações, sentimentos o tempo todo. Não tem como fugir disso. E as emoções, elas funcionam como pistas, né? E é evolutivo, né? De maneira evolutiva, né? As emoções, elas servem, elas têm uma função e servem para guiar a gente em alguma direção. Até para eu saber se aquela direção ela é boa para mim ou não, se ela faz sentido ou não, eu preciso abrir espaço para eu poder ouvir aquela pista, né? É como estar conversando com um amigo, né? A gente tem um problema e a gente conversa com pessoas e as pessoas nos aconselham. Para eu entender se o conselho que o outro me dá faz sentido ou não, eu preciso ouvir. Né? Eu preciso abrir espaço e considerar aquilo. Isso não significa que necessariamente eu venha seguir naquela direção. Porque talvez as nossas emoções, em alguns momentos, em algumas situações, ela pode nos enganar. E a gente pode dizer, bom, eu tô com medo, né, nessa situação, eu tô imaginando um cenário, né, de perigo e talvez isso não esteja condizente à minha realidade. Né? Eu tô aqui imaginando que existe uma probabilidade altíssima de algo ruim acontecer, já estou me preparando para esse cenário e talvez isso nem converse com as evidências que eu tenho, né, da situação em si. Então, ok, estou ouvindo o meu medo, ele diz muito sobre mim, ele quer me proteger, ele quer que eu me prepare para essa situação. É um sistema de proteção, mas nessa situação, nesse contexto em si, isso não faz sentido para mim. Então, eu vou ouvir a voz da minha emoção, vou conseguir, né, criticar o que ela tem, né, o que ela está gritando no meu ouvido, mas eu vou escolher talvez tomar uma direção diferente. Mas para eu tomar uma direção diferente, isso ser sadio para mim, eu preciso abrir espaço para ouvir o que o meu medo tem a dizer. Porque se eu fecho a porta, talvez eu me comporte, né, às vezes até do jeito que ele quer que eu me comporte, e pode ser que isso nem seja bom, né, para mim.